Grandes ministérios são fundados por visões. Norvel Hayes. E Saulo, ainda respirando ameaça e matança contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, para que se encontrasse alguns desse caminho, que fossem homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E enquanto caminhava, chegou perto de Damasco, e de repente brilhou ao redor dele uma luz do céu, e ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E o Senhor disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. É difícil para ti chutar contra os agrilhões. Atos 9, verso 1 ao 4. Grandes ministérios nascem através de visões. O ministério de Paulo nasceu através de uma visão. O mesmo aconteceu com o ministério de Pedro aos gentios. Deus deu a Paulo uma visão enquanto ele caminhava pela estrada, mas Pedro estava no topo de um telhado quando recebeu a visão. Deus ainda está falando às pessoas e fundando ministérios hoje através de visões. Ele pode lhe dar uma visão para começar o ministério. Uma razão pela qual Deus envia visões é para preparar ministros e dar-lhes instruções. Ele mostra a eles onde ir e o que fazer. Uma única visão pode mudar o seu rumo, como aconteceu com Saulo de Tarso. Uma visão pode ter um impacto sobre um número incontável de vidas, quando os ministros seguem obedientemente as ordens de marcha que recebem de Deus numa visão. Saulo teve uma visão no caminho para Damasco. Ele viu uma luz brilhante e ouviu uma voz. Ele perguntou quem estava falando com ele e foi informado que era Jesus. E ele, tremendo e surpreso, disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor lhe disse: Levanta-te e vai à cidade, e ser-te-á dito o que deves fazer. E os homens que viajavam com ele ficaram mudos, ouvindo uma voz, mas não vendo ninguém. E Saulo surgiu da terra, e quando lhe abriram os olhos, não viu ninguém. Mas os levaram pela mão e o levaram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Atos 9, 6 ao 9. 3 dias antes deste evento, Saulo era um figurão. Ele era o senhor da guerra. Ele tinha uma ordem escrita e uma permissão para arrastar homens e mulheres acorrentados. Então ele teve uma visão, e de repente ele ficou tão confuso que não comeu nem bebeu nada durante 3 dias. Ele estava cego, mas em pouco tempo ele seria lançado em um dos maiores ministérios de todo o Novo Testamento. Subtítulo: A visão de Ananias. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E a ele disse o Senhor em visão: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. Atos 9, verso 10. Vê essa palavra visão? O poder das visões é Deus falando com o homem. Esse é o poder das visões. Como Deus fala com as pessoas? As pessoas me perguntam isso muitas vezes. Ele fala com eles de maneiras diferentes. Ele fala com as pessoas pelo testemunho interior do Espírito Santo. Ele fala com as pessoas pela palavra e ele fala com as pessoas por meio de visões. A razão pela qual o Senhor não fala com as pessoas hoje por meio de visões com mais frequências é porque elas não acreditam em visões. Quando eles têm uma visão, eles nem sabem que é Deus tentando alcançá-los. Você está disposto a receber uma ordem de Deus por meio de uma visão? Se você não estiver pronto para isso e o Senhor quiser falar com você dessa forma, você perderá grandes bênçãos por não acreditar em visões, ou por não saber nada sobre elas, ou por não colocar qualquer ênfase nelas. Alguém pode dizer: Não quero ser guiado por visões. Por que não? É bíblico. Desde que você siga a orientação do Senhor e não siga as próprias visões. Ananias estava disposto a receber uma ordem de Deus. Ele disse: Eis-me aqui, Senhor.
Agora ouça a ordem. E o Senhor lhe disse: Levanta-te e vai à rua que se chama à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso. Pois eis que ele ora, e viu em uma visão um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe a mão para que recuperasse a visão. Atos 9, verso 11 e 12. Deus só tem uma maneira de uma pessoa fazer contato com ele, e essa maneira é através da oração. Se você orar, Deus lhe dará ordens, e ele pode dá-los a você através de visões. Ele fará coisas grandes e poderosas só para você, se você apenas orar. Mesmo que você esteja cego, mesmo que você tenha perdido sua posição, mesmo que você esteja confuso, e se você apenas orar, Deus entrará em cena. Pelo quê? Para ajudá-lo, para trazer a vitória para você. Se você não sabe qual a vontade de Deus em sua vida, ore. Como você vai fazer com que a vontade de Deus seja feita em sua vida se você não sabe qual é essa vontade? O que você vai fazer se não souber o que fazer? Toda vez que você não souber o que fazer, ore em línguas. Se você orar um pouco, você receberá um pouco de Deus. Se você orar por muito tempo, você receberá muito de Deus. É aí que tudo está em sua caminhada cristã. É oração, especialmente orar no Espírito Santo. Mas orar em português ou em inglês também ajuda muito. Faça contato com Deus por si mesmo. O Senhor deu uma ordem a Ananias. Por quê? Porque Saulo não comia nem bebia havia 3 dias e estava orando. Às vezes é importante jejuar e orar. As visões também são importantes. Deus pode lhe mostrar em uma cena o que vai acontecer no futuro. Jesus já havia mostrado a Paulo a visão de um homem e lhe dissera o nome do homem. Ele lhe dissera que seu nome era Ananias, e mostrara chegando e impondo as mãos sobre Saulo. Por quê? Porque essa é a doutrina da igreja. É assim que os cegos recebem a visão, pela imposição das mãos sobre os olhos. Então Ananias respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido falar desse homem. Quantos males fez aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem a autoridade dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por minha causa, pelo meu nome. E Ananias partiu e entrou em casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor, sim, Jesus, que te apareceu no caminho por onde vieste, enviou-me para que recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente caíram-lhe dos olhos como se fossem escamas. Imediatamente ele recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. E quando recebeu o alimento, ficou fortalecido. Então Saulo esteve alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo ele pregou Cristo nas sinagogas, que ele é o Filho de Deus. Atos 9, verso 13 ao 20. Saulo, agora Paulo, não perdeu tempo, não é? Ele simplesmente começou a pregar imediatamente. Visões lançaram seu ministério. Paulo e Pedro compreenderam as visões, e uma visão apareceu a Paulo durante a noite. Apareceu um homem da Macedônia e orou-lhe dizendo: Passa a Macedônia e ajude-nos. E depois que ele teve a visão, imediatamente nos esforçamos para ir à Macedônia, certamente reunindo-os que o Senhor nos havia chamado para pregar o evangelho a eles. Atos 16, verso 9 e 10. Ora, Paulo sabia o que eram visões. Paulo deu grande ênfase às visões. Paulo recebeu uma visão durante a noite. Ele viu um homem gritando para ele: Venha para a Macedônia e ajude-nos. A Bíblia diz que depois que a visão terminou, Paulo imediatamente começou a reunir sua equipe
e ele e seus ajudantes tentaram ir para a Macedônia para pregar o evangelho aos macedônios, porque Paulo acreditava que o Senhor o havia enviado para lá. Se você não sabe o que são visões, ou se não dá ênfase às visões, então você não agirá de acordo com elas. Você ficará em casa e deixará que o povo da Macedônia acabe no inferno, e a culpa será sua. Você poderá ter feito algo para impedir que isso acontecesse. Quando digo que a culpa será sua, é exatamente isso que quero dizer. Quando Deus lhe dá uma ordem e você não obedece, você nunca saberá o resultado dessa ordem que ele lhe deu, porque você se recusa a cumpri-la. Paulo não fez preparativos antecipados, porque não tinha ideia de que iria para a Macedônia. Ele não tinha nada pronto, mas imediatamente após receber a visão, ele entrou em ação. Ele começou a se preparar para entrar na Macedônia e começar a ministrar às pessoas de lá. O ministério de Paulo foi fundado por uma visão. Deus o alcançou enquanto ele subia a estrada a caminho de Damasco, quando uma luz veio até ele em uma visão e também uma voz instruindo-o sobre o que deveria fazer. Aqui, anos depois, Paulo ainda segue o Senhor, através das visões e da voz do Senhor. Pedro foi outro homem que ouviu Deus em visões. Como vimos antes, o ministério de Pedro aos gentios foi fundado por uma visão de transe, em que os sentidos naturais são suspensos e de repente a pessoa se encontra no mundo espiritual. Pedro recebeu esse tipo de visão, como lemos no capítulo 11 de Atos. Assim como Paulo, Pedro também fez algo a respeito do que viu e ouviu na visão de Deus. Pedro entendia sobre visões. Ele entrou em ação com base no que viu na visão do lençol caído no céu. Como resultado, ele alcançou o mundo gentil com o evangelho. E é isso que você e eu devemos fazer hoje. Se Deus nos dá uma visão, ele quer que entendamos o que ele está dizendo na visão e então quer que façamos algo a respeito. Ele quer que entremos em ação obediente e imediatamente. Subtítulo: As visões mudarão você. Elas mudarão seu caminho se você permitir. Quando Paulo recebeu uma visão noturna de um homem na Macedônia que pediu sua ajuda, Paulo mudou seus planos. Ele foi para a Macedônia para pregar o evangelho, porque acreditava que o Senhor Jesus o havia enviado para lá. Jesus apareceu-lhe e falou como fez no caminho para Damasco, dizendo-lhe para que fosse à Macedônia? Não, dessa vez Paulo recebeu sua ordem de marcha do Senhor em uma visão durante a noite. Nesta visão, Paulo viu um homem gritando para ele: Venha e ajude-nos. Hoje, pessoas de todo o mundo estão clamando assim por você e por mim. Por que você não ora e diz a Deus que você está disponível? Veja se o Senhor não encontrará favor suficiente em você para enviar a um desses lugares, como a Macedônia, para pregar o Evangelho? Essa seria a maior promoção que você já recebeu na vida. Se você recebeu uma visão, ou se uma voz falar com você e lhe disser para ir, você receberá uma ordem diretamente do próprio Deus. Como dissemos, a maneira habitual de Deus guiar as pessoas é através do testemunho interior. Se você receber uma visão e a visão vier de Deus, você terá a bela liberdade do testemunho interior para confirmar esse chamado. Se Deus lhe disser para ir para a Alemanha, toda vez que alguém disser Alemanha, o Espírito simplesmente lhe dará o testemunho. Você se sentirá tão bem que seu espírito saberá que seu chamado e ministério foram confirmados pelo Senhor. Subtítulo: Ainda está acontecendo hoje. Deus deu uma visão a uma pessoa que conheço. Quando ela tinha 17 anos, ela recebeu uma visão enquanto orava. O Senhor disse a ela para ir a uma determinada cidade, começar a pregar e construir uma igreja para ele ali. O Senhor confirmou o chamado, revelando à mãe dela, numa visão, o que havia mostrado à filha. Essa adolescente não tinha dinheiro e nem a sua mãe,
Mas isso não impediu nenhuma delas de ser obediente ao que Deus lhe havia revelado em visões. Deus disse à mãe para ir com a filha para trás. Levante-a e ajude-a. Eu chamei sua filha para ir a uma certa cidade e construir uma igreja lá para mim. Você deve ir com ela e ajudá-la de todas as maneiras que puder. Então essa jovem contou à sua mãe sobre a visão. A mãe dela disse: Eu já sei, vou com você. Mas mamãe, respondeu a menina, vou ter que pregar. Muitas pessoas teriam argumentado: pregar? Mas filha, as pessoas que você vai encontrar nem mesmo acreditam em mulheres pregadoras. Mas não esta mãe. Ela sabia que não é o que as pessoas acreditam que é importante, mas sim o que Deus diz. Isso é o que conta. Não é o que os nossos amigos acreditam e também não é o que acreditamos. É o que Deus diz que importa. Se Deus quer chamar uma garota de 17 anos para pregar, Deus pode chamar uma garota de 17 anos para pregar. Então o Senhor chamou essa garota para fazer as malas e se mudar para outra cidade e construiu uma igreja para ele. E porque ela acreditava no que a filha estava fazendo, a mãe foi com ela. Elas não tinham dinheiro, não tinham prédio e não conhecia ninguém na cidade. Elas encontraram um terreno baldio na periferia da cidade. Elas obtiveram permissão do dono do lote para pregar no campo e simplesmente saíram e começaram a arrancar ervas daninhas. Durante dias, elas trabalharam lá com as próprias mãos. Elas arrancaram as ervas daninhas para conseguir um local livre para colocar cerca de 15 ou 20 assentos e um pequeno degrau para que a menina pudesse subir nele e pregar. Um dia, um pastor passou de carro. Ele parou e perguntou: O que vocês estão fazendo? Estamos arrancando ervas daninhas. Vamos colocar alguns assentos e realizar cultos religiosos. Quem vai pregar? A garota de 17 anos disse: Eu. Você vai pregar? Sim, o Senhor me disse para vir aqui e pregar e construir uma igreja. Isso não teria funcionado muito bem para alguns pastores, especialmente naquela época. Subtítulo: Avisado sobre um demônio de ciúme. Deus pode usar qualquer tipo de visão para alertá-lo do perigo. Lembra da garota de quem falei que recebeu um dom sobrenatural de Deus para tocar órgão? Eu me tornei um bom amigo daquele casal. Mais tarde, o Senhor me mostrou numa visão noturna que o marido dela tinha ficado com ciúmes da afeição dela por mim. Isso aconteceu há algum tempo. O Senhor me mostrou numa visão noturna que o marido dela estava vindo atrás de mim com uma arma. Este casal e eu éramos bons amigos há anos. Eu sabia que os dois pensavam muito de mim, mas tive um sonho e nele vi o marido de uma jovem tentando passar por uma cerca ou algo assim, e ele tinha uma arma na mão. Quando acordei, o espírito do medo estava sobre mim. Meu coração estava batendo descontroladamente. Claro, eu sabia qual era esse sonho. Foi o Senhor me mostrando o que estava para acontecer. Agora essas pessoas são meus amigos íntimos. Já comi muitas vezes na casa deles e claro que toda vez que eu vou lá, a jovem sempre prepara coisas que eu gosto. Ela sempre age como se não pudesse fazer o suficiente por mim. Mas comecei a notar que toda vez que eu visitava aquela casa, o marido fazia esta observação 3 ou 4 vezes. Bem, quando você está aqui, irmão Norvel, nós simplesmente pegamos tudo quando você vem. Ele sempre dizia isso de uma maneira gentil. Não pensei nada sobre isso, porque sabia que a esposa dele me amava por causa do que eu tinha feito por ela. Quando alguém te ama, você sabe disso. Este era o tipo de amor entre irmão e irmã, mas obviamente era perturbador para o marido. Como sei que as visões de Deus são bíblicas e são um ministério do Espírito Santo para permitir que seus filhos saibam o que está acontecendo, eu sabia que era melhor não ignorar esse sonho. A primeira coisa que fiz depois de recebê-lo, ali mesmo na cama, foi amarrar aquele demônio imundo e ciumento.
Eu amarro você e ordeno que solte este jovem em nome de Jesus Cristo. Deixe-o livre em nome de Jesus. Você não vai entrar nele. Eu sabia que a jovem não teria me contado que havia algo de errado, mesmo que ela soubesse. Ela não teria me ofendido por nada no mundo. Ela sempre me tratou como um rei. Então liguei e ela atendeu o telefone. Há quanto tempo seu marido tem ciúme de mim? Eu perguntei a ela. Oh, o que você quer dizer, irmão Novel? Quanto tempo? Eu perguntei novamente. E por quê? Ela não conseguia descobrir como eu sabia. Ela começou a chorar e disse: Sim, o diabo a atingiu. Outra noite até me disse: Bem, você ama tanto, por que você simplesmente não me deixa e vai até ele? Ela disse-me que nos últimos 6 meses o ciúme estava deixando seu marido louco. Vou ligar para ele, assegurei a ela. Então liguei para o marido dela e o confrontei com a situação. Agora você vai ter que colocar a cabeça no lugar, eu disse a ele. Não tenho nenhum afeto romântico por sua esposa, nenhuma grama. Nunca tive e nunca terei sentimentos por ela, exceto como uma irmã em Cristo. Eu sei o que está acontecendo, exatamente o que está acontecendo. É melhor você ir embora, esses pensamentos fora da sua mente de uma vez por todas. Não há nada entre sua esposa e eu, assegurei-lhe, absolutamente nada. Aquela garota está apaixonada por você, você entende isso? Ela está apaixonada por você. Eu não saio com as esposas de outros homens, nenhum deles. Isso é algo que Deus odeia. A única coisa que o Senhor odeia mais do que qualquer homem que sai com as esposas de outro homem ou se passa com a esposa de outro homem é adorar um Deus falso. Então tire essas coisas da cabeça. Eu disse a ele, só vai te deixar maluco. Além disso, eu não sou assim e você sabe disso. Este jovem é basicamente um sujeito legal. Em sã consciência, ele nunca teria feito nada de errado, mas um demônio de ciúme se apoderou dele. E eu não saberia disso, exceto pela visão noturna. Quando Deus lhe dá uma visão de algo terrível como isso, é melhor você fazer algo a respeito. É melhor amarrar essa coisa em nome de Jesus e pará-la. Porque se você não fizer isso, causará problemas. Se você tiver uma visão de câncer invadindo sua casa, você precisa agir rapidamente. Caso contrário, aquele demônio imundo entrará em sua casa e entrará em alguns dos seus parentes e os matará. Você tem que dizer, não, demônio do câncer, você não pode operar nesta casa. Eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Sai deste corpo, sai desta casa, sai dessas instalações. Em nome de Jesus, vá. E você tem que falar assim todos os dias, alto e forte. Golpeie aquela coisa e amaldiçoa em nome de Jesus, para que ela não funcione. Se você não assumir autoridade sobre ela, o demônio continuará se espalhando e trabalhando e finalmente matará a pessoa que atacou. Temos que lidar impetuosamente com os espíritos assassinos. Jesus disse que o diabo vem por 3 razões: para matar, roubar e destruir. João 10, verso 10. Agora, se você acordar e pensar que está tendo um pesadelo porque seu coração está batendo muito rápido, pode ser uma visão noturna do Senhor avisando você. Deus provavelmente apenas lhe mostrou uma cena. Se sim, estude aquela cena e quebre o poder dela se houver perigo envolvido. Comece a orar no Espírito dizendo não a esse demônio e comece a reivindicar a vitória, prendendo aquele demônio em nome de Jesus. Se você fizer tudo isso, aquela cena maligna que o Senhor te mostrou não acontecerá.